dia a todos. Estamos aqui mais numa aula aqui na Escola Dominical. Eu sou o professor Johnny. Estamos aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito praticado dentro da igreja. E uns fazem isso corretamente, outros fazem de uma forma fanática, ignorando realmente o que está na Bíblia e assim se comparando aos pagãos. E isso tem trazido uma certa dificuldade para o povo, porque quando você pratica isso de forma errada, você acaba se colocando numa posição que você não vai estar. Essa é a grande realidade. Nós vamos falar hoje sobre o jejum. O que é jejum? E o que não é jejum? Porque muito daqueles que servem a Deus, e a gente vai entender que, embora isso seja importante, mas não é por você estar jejuando, praticou, é que te dá o poder de conseguir as coisas. Não, é Deus que te dá. Você jejua, ok, você faz aquilo que você acredita, mas quem faz as coisas acontecer é Deus. O que faz as coisas acontecer é a sua fé. Sem isso não adianta. Então, o que é jejum? Jejum é a abstinência total ou parcial de alimento por um período definido e propósito específico. Então, jejuar tem essa situação. Hoje em dia nós temos vários tipos de jejum que as pessoas hoje vão criando com bases bíblicas ou não bases bíblicas e assim vai. Tinha um tempo que nós só tínhamos dois jejuns, que nós chamávamos do total e o parcial, só eram esses dois. Aí com o tempo o que era parcial não é mais parcial, ele se tornou normal, aí o parcial ficou para a terceira categoria. Então nós teríamos jejum total, jejum normal e o jejum parcial. Pode ver que naquele tempo era jejum total e o parcial. Qual seria o jejum total? Aquele que você não comia nada e nem bebia nada. Ok, esse era o total. Aí vinha o parcial, que era aquele que você comia algo, ou pelo contrário, você não comia nada na verdade e bebia água. Esse seria o parcial. Hoje em dia mudou. O que era parcial, hoje nós chamamos de normal, e o parcial ficou para uma outra categoria que no desenrolar da aula você vai entender. Então, jejuar a Deus significa você se aproximar de Deus numa dedicação especial. E o que acontece muito da interpretação errada em relação ao jejum é que muitas pessoas acham que jejuando elas são melhores do que as outras. Aí é errado. Porque eu estou jejuando, eu tenho mais poder, porque eu estou jejuando, eu sou mais santo, porque eu estou jejuando, é por causa disso ou aquilo que vai me diferenciar de todos. Claro que uma pessoa que ora mais, uma pessoa que estuda mais, uma pessoa que jejua mais, ele categoricamente, pela posição e pela dedicação, ele vai ser um pouquinho mais do que aquela pessoa que não faz nada e não quer nada. Mas isso não é motivo para se engrandecer. Então já começa por aí. Porque quem jejua, se ele jejua da forma correta e está esperando algo de Deus, ele não vai querer ser melhor do que ninguém. Já começa por aí. Se jejua porque quer ser melhor do que os outros, já entra no espírito da hipocrisia do que Jesus havia condenado alguns anos atrás. Então, esse é o jejum que nós conhecemos. Então, qual é a regra
para se jejuar. O que é interessante que não há regras na Bíblia, fixas na Bíblia, sobre quando jejuar e qual tipo de jejum praticar. Isto é algo pessoal. Então, o que nós entendemos é que tem pessoas que dizem, não, você tem que jejuar sim, porque se você jejuar sim, Deus recebe, mas se você jejuar daquela maneira, Deus não recebe. E assim, as pessoas vão meio que querendo fixar uma regra para dizer que aquela regra é a que é aceita por Deus. A gente tem que ter cuidado com isso. Existe aí o jejum que cada pessoa pessoal faz e se sente bem e Deus ouve, amém. Agora, fixar uma regra para dizer que essa forma é a correta, esse tipo é correto, a Bíblia não dá respaldo para isso. A não ser aquelas pessoas que, por causa de argumento de autoridade. Você sabe o que é argumento de autoridade? Argumento de autoridade é aquela fala daquela pessoa que não simplesmente por falar, mas ela por causa da posição social e o autoconhecimento que ela tem dela e pelo conhecimento que as pessoas têm dela aí fora, faz com que tudo que ela diga se torne uma verdade da Bíblia, e às vezes não está na Bíblia. Ou seja, esses pastores daqui do Brasil, que se destacam na mídia, que são conhecidos em todo o Brasil, até fora do Brasil, digamos assim, que já não está entre nós, Billy Graham. Billy Graham, o que ele falava era tido como verdade. Por quê? Porque ele tinha um argumento de autoridade, ele tinha uma posição elevada, que o povo que estava aqui abaixo dele, nesse conhecimento, nessa mídia que ele tinha, aceitava o que ele falava. Só não aceitava o que ele falava, outros falam, quando percebiam que aquilo que era dito não estava na Bíblia. Vê um pastor aí, que já não está entre nós, Davi Miranda. Ele é um pastor conhecido no Brasil, era conhecido no Brasil todo. Então tudo que ele falava era considerado que vinha de Deus. E às vezes a Bíblia não falava nada, mas o povo aceitava, porque é argumento de autoridade. Então a gente tem que ter cuidado com isso, irmão. Se você conhece um pastor que é conhecido em todo o Brasil, mas está falando coisas que a Bíblia não diz, aí você tem uma escolha. Você vai ficar do lado desse pastor só porque tem uma popularidade no Brasil, ou você vai ficar com a Bíblia? É isso que o povo de Deus precisa aprender. Está de acordo com a Bíblia? Ok. Não está de acordo com a Bíblia? Não aceito. É invenção humana. Aí tem um monte de gente pegando esses argumentos que não está na Bíblia, estão colocando no nível da Bíblia, e isso é errado, porque a Bíblia é única, ela é suficiente. Eu sou professor de teologia. O que eu ensinar e estiver fora da Bíblia, jamais um aluno que me conhece vai colocar o meu argumento de igualdade e no nível da Bíblia de inspiração, que é a mesma coisa como a Bíblia traz toda essa santificação, essa orientação espiritual, o meu argumento também está no mesmo nível? Não. Quem faz isso é a Igreja Católica, que pega a tradição e pega a Bíblia e coloca no mesmo nível. E nós condenamos a Igreja Católica porque fazem isso. Porque a gente crê que a Bíblia, só a Bíblia é o manual, só a Bíblia é o argumento suficiente para nós. Então a gente não aceita nada além da Bíblia. Tudo que é além da Bíblia é argumento que simplesmente vem do homem. Mas a Bíblia era inspirada para nós. Mas a Igreja Católica pega a Bíblia e pega a tradição e coloca junto. Aí a gente fala, não, está errado. É só a Bíblia, não a tradição. A tradição só vai servir para estudo, para esclarecimento, mas não inspiração igual a Bíblia. Nós falamos isso, não falamos? Só que a gente vai na Assembleia de Deus Mistério de Belém, a gente vai lá na Deus é Amor e vê aquelas pessoas que dizem que tem amor à Bíblia,
colocando o argumento do pastor presidente ou do fundador daquela denominação de igualdade com a Bíblia. A Bíblia não fala nada que é pecado a mulher usar calça comprida, mas na Assembleia de Deus Ministério de Belém, e na Deus e Amor, diz que porque o Davi Miranda disse que era pecado, e porque o Daniel Beck talvez nem tenha falado isso, mas digamos o Edson Bezerra da Costa, que é o atual lá, presidente lá da igreja dele lá, fala que é pecado, e eles pegaram o argumento dele, que não está na Bíblia, e colocaram de igualdade com a Bíblia. E tem um monte de pastor empinando o nariz, batendo no peito, visto a camisa da Assembleia de Deus Ministério de Belém, mas não veste a camisa da Palavra de Deus para ser um bom ensinador, para ser uma pessoa que entende do livro sagrado, e fica criando essas coisas. É por isso que eu digo, esses argumentos de autoridade é uma desgraça para o Evangelho. Porque dependendo da pessoa que ouve esses argumentos desses homens, vão colocar de igualdade com a Bíblia e vão ficar condenando todo mundo ao inferno e vão querer se colocar melhores do que os outros, quando que na realidade é pior. Porque segue a homens, não segue a Bíblia. Devemos obedecer aos homens que Deus colocou na frente, amém, mas se esses homens estiverem na palavra. Se não estiver na palavra, olha, caia fora. Então, a outra questão que a Bíblia ordena o jejum. Quando eu falo ordenar, eu coloco assim como ordem. Como tem lá como tem um mandamento lá de Deus, não adulterarás, não farás falso testemunho, não faça imagem de escultura. Existe uma ordem, não faça isso. Eu já ouvi dizer, né, então não tenho certeza, assim, se é certo, que Jesus jejuou, então ele deixou o exemplo para nós. Deixar exemplo é diferente de dizer, agora você tem que fazer isso porque eu fiz. Né? Não vai dizer que ele deixou exemplo, ele jejuou. Também vários homens da Bíblia jejuou, Paulo jejuou. Mas não existe nenhuma parte na Bíblia que existe uma ordem, vocês têm que fazer isso. Porque é mandamento, é uma ordem imperativa. O que a Bíblia fala aqui, ó, a Bíblia ordena o jejum. E quem jejuma é mais espiritual do que aquele que não jejuma? O erro está aí. Quem jejuma se acha mais espiritual do que o outro. Mas a gente deve reconhecer que aquele que jejuma, ele tem uma aproximação mais íntima com Deus do que aquele que não faz isso. Mas isso não quer dizer que esse também não tem uma aproximação. Só que os níveis de aproximação são mais fortes. O que é que Paulo falou sobre os da Tessalônicas, que ali, embora não seja o jejum, mas ali era o conhecimento da palavra, eles falam que os povos de Bereia eram mais nobres do que o povo de Tessalônica. Porque da Bereia, tudo que o apóstolo Paulo falava, eles consultavam. Então, o que é que o apóstolo Paulo está falando? Que o povo de Bereia é mais nobre. Mas ele não está dizendo que o povo de Tessalônica não é nobre. Ele só está dizendo que de Bereia é mais nobre. Entendeu? Então, Tessalônica é nobre, mas o povo de Bereia era mais nobre. Então, o que eu posso dizer? Que quem jejua é mais espiritual do que os que não jejuam. Mas eu não estou dizendo que os que não jejuam não sejam espirituais. Só o que jejua, se dedica mais, ora mais, estuda mais, é mais nobre, é mais espiritual. Entendeu? Isso não quer dizer que quem não jejua não é espiritual. Mas quem jejua é mais. Então, é essa diferença que eu queria deixar. Então, a Bíblia ordena jejum? Não. Ela não ordena jejum. Não tem uma ordem obrigatória. Você faz isso porque você quer uma aproximação com Deus. Não existe uma ordem. Você tem que jejuar. Se você não jejuar, acabou para você. Não existe isso. Não. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, que era o dia da expiação, que era lá em Levíticos 23, 27. Era o dia que eles, era uma vez no ano, se consagrava ali para jejuar, que era um dia específico.
e que também ficou conhecido como o dia do jejum, que lá em Jeremias 36, versículo 6, que fala que eles se organizavam, e ao qual Paulo se referiu como o jejum, que fica em Atos, capítulo 27, versículo 9. Então, existia no Antigo Testamento um jejum, que era uma vez, que era um único, uma vez no ano, que eles faziam nesse dia para que ele pudesse se chegar, que era chamado do dia da expiação. E que eles se preparavam, era um dia consagrado ao Senhor. Mas em todo o Velho e Novo Testamento não há uma única ordem acerca de jejuarmos. Contudo, apesar de não haver um imperativo acerca desta prática, a Bíblia está cheia de menções de jejum. Não existe ordem para dizer, você tem que jejuar, mas existem várias menções de pessoas que jejuaram, pessoas que fizeram propósito para Deus e conseguiram alguma coisa. E também tem pessoas que jejuaram para querer chamar a atenção, como se encontra aqui em Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18, que diz assim, Jesus falou, quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas. Quer dizer que eles jejuavam, eles ficavam todo daquele jeito que as pessoas percebiam que eles estavam jejuando, porque eles queriam mostrar que estavam jejuando. Aí Jesus fala que eles ganharam o galardão deles por causa de que eles faziam algo para chamar a atenção, e isso fazia com que o povo percebesse. E uma vez que o povo percebia que eles estavam jejuando e elogiavam os fariseus por causa disso, esse elogio já era o galardão. Mas Jesus falou que você tem que entrar na sua casa, no seu quarto, lavar o rosto e fazer em secreto para o Senhor. Aí, fazer em secreto não significa que você não pode falar para ninguém, a não ser que você tenha colocado isso no coração. Eu quero jejuar e não quero que ninguém saiba, é uma intimidade entre eu e Deus. Aí a gente respeita a sua decisão. Isso só não pode servir como regra. Eu posso jejuar e falar, irmão, oferecer na mão, estou jejuando, eu não vou aceitar o pão e o café que o irmão está me dando, eu estou jejuando. Eu posso falar. E eu não estou quebrando o jejum. Quando Jesus fala que é para mim ficar e fazer em secreto, era ele fazendo a comparação dos que os fariseus faziam para se mostrar. E aí recebe o galardão por causa do elogio. Então eu posso falar e não falar. Aí é uma escolha minha, isso é uma situação pessoal. O que não pode é criar uma regra. Não, irmão, jejuou, não pode falar para ninguém. Se alguém te oferecer alguma coisa, aí você tem que jogar uma outra conversa em cima e não falar que está jejuando. Tem uns que jogam uma palavra indireta, estou na bênção. Aí tem um código, não precisa disso. Se você quer falar, você fala. Se o propósito de você é não falar, você não fala. Então, qual era o costume dos fariseus? Eles jejuavam pelo menos 2 dias por semana. Que lá se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 12. Daquele homem que é o jejum 2 vezes por semana, querendo crescer em cima do... Lucas capítulo 18, versículo 12. Versículo 12, que esse homem jejuava e queria ser mais do que o publicano. Lucas 12, 18, que fala que ele jejuava 2 vezes por semana. O jejum também, ele serve também, como hoje não existe muito, para indicação para aqueles que vão trabalhar na obra. Então a liderança lá na igreja primitiva tinha isso. Então em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, quando Paulo e Barnabé foram separados para a obra, aquela congregação, aqueles irmãos, eles jejuaram para que tudo ali desse certo, que tudo ali ocorresse dentro da vontade de Deus. Deixa eu tirar esse gato. É um gato que pulando aqui em cima dos aparelhos. Então o jejum é importante.
A gente só não pode, entrar naquele fanatismo onde tudo acontece. Então temos aqui uma situação na Bíblia do que não é jejum. Isso é muito importante. A gente fala muito sobre jejum, sobre os tipos de jejum, mas o que não é jejum? E quando a pessoa está jejuando e isso não é válido para Deus? A gente vai ler esse texto, eu vou aqui pegar na Bíblia, Isaías 58, isso é importante. Eu vou ler aqui na Bíblia porque tem muita gente jejuando e achando que é melhor do que os outros, que é mais santo do que o outro. A gente vai ler um texto aqui na Bíblia que vai ser da Isaías 58, vamos ler ali do versículo 3 até o versículo 7, e a gente vai perceber que tem muita coisa errada em relação às pessoas que se dizem jejuar de maneira correta. Então, agora nós vamos ler, você que está me ouvindo, você que está me acompanhando aí, Isaías 58, olha, anote isso na sua casa. Vamos ler do versículo 3, vamos ler até o versículo 7. Se a gente quiser, a gente vai até o versículo 8, mas vamos até o versículo 7. Isaías 58, capítulo 58, versículo 3, que diz assim: Dizem, por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Olha o povo reclamando com Deus. Por que afligimos nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, vamos em frente. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Olha, é sério isso. Que o homem um dia aflinja a sua alma, incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum, o dia aceitável do Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desobrigados e se vires nu ou cubra e não esconda do teu semelhante? Aí 8. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 9. Então clamarás ao Senhor e te responderás. Gritará por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Então vocês perceberam que não adianta jejuar várias vezes, não adianta jejuar vários dias, de qual tipo de jejum você vai jejuar. Se você não ajudar o necessitado, se você não parar com essas inimizades, se você não parar com essas contendas, se você não parar com todas essas coisas que vocês fazem que a Bíblia condena, não adianta jejuar. Não adianta jejuar se as igrejas estão ficando podres de rica e o necessitado está passando necessidade. Não adianta jejuar se você se esconde do necessitado, se você não ajuda o necessitado.
Não adianta jejuar se os da própria casa onde você está passando necessidade. Não adianta jejuar se você, que é um pai de família, você é muito mais fiel em levar aquele dízimo na igreja e deixar faltar o pão de cada dia na sua casa. Não adianta jejuar em você fazer com que aquele pastor presidente da sua igreja se torne um milionário através do suor e do pão de todo aquele necessitado, enquanto que o teu filho não tem o que comer. Então, Isaías 58 vem para condenar tudo o que está acontecendo nos nossos dias. Você quer dar o seu dízimo? Amém, dê o seu dízimo. Você quer jejuar? Jejue. Mas se tudo que você faz é contrário à palavra de Deus, tudo isso que eu disse é sem valor e sem sentido para Deus. Deus não quer esse tipo de jejum. Ele quer que você jejue, mas também tenha o coração aberto para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque esses são os dois maiores mandamentos. O maior mandamento de Deus não é você fazer parte de uma igreja grande, um ministério grande, onde você fica se exibindo para todo mundo. Meu ministério tem várias igrejas espalhadas no Brasil. Isso aí não tem nada de Deus. Porque a sua igreja enriquece, você vê todas as coisas acontecendo e você não toma uma atitude, e você continua aí. Você está jejuando e ainda continua aí. Você é hipócrita. Você não é obediente à palavra de Deus. Deus te salve no último dia pela misericórdia que Ele tem. Mas você sabe o caminho que você deve tomar. Você não vai tomar porque você sabe que se você sair daí e for para um lugar menor, você não vai ter mais essa popularidade e você não pode mais dizer para ninguém: eu faço parte de uma igreja nacionalmente conhecida em todo o Brasil. E isso parece que te incomoda. Mas eu te garanto que na hora da tua morte, o que vai valer é só o que você tem a apresentar a Deus. Não se iluda com ministérios grandes, porque quanto maior é o ministério, maior é o povo. Sendo maior o povo, maior é a responsabilidade desse ministério. E a grande responsabilidade desse ministério é acolher a todos os necessitados. Não é fazer aquele pastor presidente ficar um cara tão podre de rico ao ponto de dar 1.300.000 num carro sem necessidade. Enquanto que as pessoas estão morrendo de fome e ninguém enxerga isso, vista grossa para isso. Então não adianta jejuar nesse sentido. Então, quando jejuamos, não devemos crer no jejum. Isso é muito importante. E sim em Deus. Senão iremos fazer igual aos pagãos, que flagelam o corpo a fim de libertar a alma. Então, essa questão de jejuar, tanto o povo de Deus como os pagãos também jejuam. Só que o pagão, quando ele vai jejuar, ele confia no jejum. Eles flagelam o corpo porque eles acreditam que o corpo é a prisão da alma. Eles fazendo isso, a alma se libertará. Então eles creem que o jejum tem um poder de fazer isso. Já nós não. Jejuamos, mas nós não cremos que o jejum pode fazer algo a não ser Deus. O jejum é só algo que nós fazemos como todo qualquer outro faz. Os pagãos jejuam também. A diferença dele para nós é que nós colocamos Deus nessa coisa, Deus nesse negócio, Deus nessa história, Deus nessa ação. E isso faz toda a diferença. Porque se você só jejua e diz assim: eu estou bem preparado porque eu estou jejuando, eu vou conseguir algo porque eu estou jejuando, e você colocar o poder no jejum, você é um pagão.
E tem um monte de crente aí pagão, que por falta de ensinamento da palavra de Deus, por falta de entendimento da palavra de Deus, está sendo pagão. Essas igrejas tradicionais aí que se acham muito pentecostais, a maioria é tudo costume pagão. Porque jejum, botando poder, se jejuar vai conseguir. Não é Deus, irmão. Se você vai conseguir uma coisa, é Deus que dá. Jejuar é só uma maneira que você usa para se aproximar mais, para se dedicar mais, para ter mais essa comunhão. Só isso, não é mais, não tem, o jejum em si não tem poder. Vocês lembram lá daquele menino lá que os discípulos oraram, e o demônio do pai que não saiu do menino, e o pai ficou bravo com os discípulos, e falaram com Jesus, olha, falei com teus seguidores, eles fizeram horário e tudo, e não saiu nada. Jesus olha para os seus discípulos e fica com raiva aí, disse, raça incrédula. Até quando estarei com você? E aí acontece que Jesus vai lá e tira realmente aquele espírito mal do menino. Aí os discípulos ficam meio admirados, mas o que está faltando? O que faltou em nós? Aí todo mundo pega a última parte que Jesus fala assim, essa casta não sai se não for por oração e jejum. Aí todo mundo só pega essa parte. Mas ninguém pega a primeira parte, quando Jesus disse, chamou eles de incrédulos. Incrédulos quer dizer pessoas que não têm fé. Então faltou fé nele, não faltou jejum e oração. Faltou fé para que a oração e jejum que eles estavam praticando pudesse ter algum efeito. Então, irmão, se você jejua muito, você ora muito e você não tem fé, não adianta. Você vai cair na mesma armadilha que caiu os discípulos de Jesus. Oravam, jejuavam, mas não tinha fé. Não adianta. Então, é necessário ter fé naquilo que vai fazer. E aí, dentro dessa introdução, falando sobre jejum, que a gente vai agora para pelo menos 3 tipos. Eu não quero falar outros tipos. Se a gente for olhar, jogar lá numa inteligência artificial, com certeza vai aparecer outros tipos de jejum. Mas vamos aqui se ater ao jejum que é mais conhecido nosso. Então, primeiro jejum. Jejum total. É a abstinência de tudo, inclusive de água. Então isso aí você não pode beber água, você não pode comer nada. Esse é o jejum total. Quem fez esse jejum? Foi a rainha Esther. Pelo menos aqui Esther, capítulo 4, versículo 16, foram 3 dias. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 9, também 3 dias. Então 3 dias, dentro da ciência, ainda é considerável normal. Mais de 3 dias é um risco para a saúde. Então, vocês também precisam ter um pouco de compreensão. Pessoas com diabetes, hipertensão, não pode ficar jejuando aí sem uma orientação médica. Mas Deus nos protege. Aí o que a Bíblia fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. Pessoa que vai jejuando, que está com diabetes, com hipertensão muito alta aí, e vai jejuar, olha, você vai ter problema. Depois não vai criticar que foi Deus. Deus nem me ajudou. Não. Deus deixou aí a medicina, embora nós temos a nossa fé, mas se Deus deixou, vamos obedecer. Então tem aqui umas situações de jejum total, que um dia de jejum, que é o dia da expiação, que é em Levítico 23, 27, tem os 3 dias de jejum, que foi o jejum de Esther e do apóstolo Paulo. Já fizeram 7 dias de jejum, que foi o jejum pelo luto, pela morte de Saul, que é 1 Samuel 31, 13. 14 dias de jejum, que foi um jejum involuntário de Paulo, que com eles estavam no barco lá no naufrágio, foi involuntário que eles não tinham para onde correr, né? Que é Atos 27, 33. E 21 dias de jejum, que foi o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, Daniel capítulo 10, versículo 3. E tem o jejum de 40 dias, é o jejum do Senhor, que o Senhor Jesus fez lá no deserto, que isso aqui nós chamamos até
o que nós chamamos do parcial, né? Que é aquele que ele tomou água, ele comeu pão, mas não tomou água. Então depois a gente vê isso aí. Lucas capítulo 4, do versículo 1 e 2, Moisés também, jejum de 40 dias, que foi Êxodo 34, 28, e Elias, 1 Reis 18, 19. Jejuar 40 dias requer uma intervenção sobrenatural, irmão. Você olha aqui, jejum. Jesus jejuou 40 dias, Moisés fez isso, eu vou fazer. Se você fizer isso e você não tiver uma intervenção divina, sabe o que vai acontecer? Óbito na certa. Óbito. Óbito é uma palavra técnica, né? Mas em outras palavras, você vai morrer, se você me entende. Então você só vai fazer isso se você tiver a permissão de Deus. Então, jejum total, você não bebe água e nem come alimento. Mas se eu escovar o dente, vai quebrar o jejum também? Não quebra o jejum, porque você não está comendo o creme dental. Se eu lavar o rosto, quebra o jejum? Não quebra o jejum também. Tem cada ensinamento maluco que tem por aí. Não podia escovar os dentes, né? Tem pessoas que ficam sem escovar os dentes e acham que isso... Onde que tem na Bíblia isso? Eu fico me perguntando, onde que está na Bíblia que quando a pessoa estiver jejuando, a pessoa não pode lavar o rosto nem escovar os dentes? Já escovando o dente, a pessoa já tem mau hálito, imagina você escovar os dentes. Aí é outra coisa bem complicada. Então não é uma coisa aconselhável. Então, irmão, essa regrinha maluca que você ouve por aí, vê se está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, irmão, descarta. Porque acaba atrapalhando, porque aí você ouve essas mentiras aí fora, aí você vai jejuar e você não consegue jejuar da maneira correta, porque você está seguindo uma coisa que também não é verdade, aí você também não consegue cumprir essa mentira que te colocaram, aí você acha que você está fazendo tudo em vão. Melhor ir pela palavra, que aí a Bíblia, como a Bíblia não coloca nenhuma regra fixa para o jejum, e não dá uma ordem que você tem que jejuar aqui como os 10 mandamentos, então você é livre para jejuar da maneira que você quiser. Você só precisa fazer da maneira correta. E você já viu que a maneira não correta está baseado lá em Isaías 58, do versículo 3 ao 7 ao 8, se você quiser ler em diante. Lá é o jejum que Deus não aceita. Então o jejum total vocês já entenderam. Então agora a gente vai para o jejum normal. O jejum normal, que antes era parcial, agora é normal, você pode comer pão, mas não bebe água. É abstinência de alimento, mas com ingestão de água. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 2. A maioria dos estudiosos acredita que quando Jesus passou 40 dias e 40 noites num deserto, a Bíblia deixa bem claro que ele sentiu fome e não sede. Então, o que nós entendemos que ele bebeu água, mas não comeu pão. Então, por ele ter bebido água e não comido pão, ele sentiu fome. E aí, em cima dessa necessidade dele de sentir fome, é que ele olha um carro chato que está tocando aí na frente, para bem aqui na frente da igreja. Dá pra ver. Tá bem aqui, né? Fecha a porta ali. Aí tem alguém aqui, um carro aqui alto. Eu sei que ele está trabalhando, mas poxa, melhorou um pouco, fechou a porta ali, melhorou um pouquinho tudo. Então, esse jejum normal é aquele jejum que você vai beber água, mas não vai comer algo sólido. Então, Jesus, nesse caso aqui, quando ele foi ao deserto, ele sentiu realmente
fome, mas não sentiu sede. Aí alguém fala assim, mas Moisés, quando ele passou 40 dias e 40 anos, ele não comeu nem água, nem comeu pão e nem foi num banheiro, segundo se dava para entender. Então, será que Moisés é melhor do que Jesus? Não, irmão. Isso não tem nada a ver, não há concorrência entre Jesus e Moisés. Moisés só foi um jejum total mesmo, nem água, nem alimento. Mas no caso de Jesus aqui, não é porque ele só bebeu água e não comeu alimento que vai se tornar inferior a quem? A Moisés. Não existe isso. As pessoas às vezes querem complicar as coisas. Então você pode jejuar. E até um dos jejuns mais seguros. Você pode não comer pão e beber água. Esse é um dos jejuns mais seguros. Tem o jejum parcial. Esse jejum parcial era antes, ele estava no lugar ele estava no lugar do que era normal, e depois mudaram tudo isso aí, mas tudo bem. Então nós temos só esses 3 tipos de jejum. Então esse parcial, jejum parcial envolve a abstinência de determinado tipo de alimento, mas não de todos, permitindo a ingestão de líquido e alimentos não restritos. Então, qual é esse jejum que ele fala? Ele fala esse jejum de Daniel lá, Daniel capítulo 9, versículo 3, Daniel capítulo 10, do versículo 2 ao 3, que Daniel ele se afastou dos manjares do rei e só se alimentou de legumes. Ele passou vários dias comendo só legumes e se mostrou com mais saúde, mais formoso em relação àqueles que estavam comendo de tudo que estava sendo apresentado nos manjares do rei. Então, esse jejum parcial se encaixa aí. Você pode comer coisas simples, não desejosas, e isso vai fazer com que você mantenha um jejum mais equilibrado, mais seguro, e isso vai trazendo, de certa forma, abre aí, velho. E isso vai trazendo uma... Então, não, é que foi só um problema técnico. Então, voltamos aqui, irmão. A aula é assim mesmo. Tá. Você pode... Então, voltamos aqui, irmão. Hoje a aula acontece essas coisas, mas é normal. Então, o jejum parcial é aquele que envolve a abstinência de determinados alimentos, não é todos. Então, Daniel só comeu legumes e não comeu manjares do rei. Tem algumas igrejas aí que faz jejum de, digamos, de chocolate, passa 6 meses, 5 meses, 1 ano sem comer chocolate. Eles dizem que está se encaixado aqui no jejum parcial. Como não existe uma regra fixa, não existe nada de ordenança para dizer se aquilo tem que ser daquele jeito, não daquele jeito, que é algo muito pessoal, a gente nunca vai condenar essas pessoas por fazer isso. Mas isso só quer que tudo que a pessoa faça seja com a intenção de se aproximar de Deus, ter esse contato com Deus. Então, se você que está me ouvindo, se você fizer um jejum total, e se você fizer um jejum normal ou parcial, faça isso com fé. Faça isso porque você quer se aproximar de Deus, você quer ter uma comunhão com Deus. Não faça isso
porque você quer se sentir melhor do que o outro, ou quer se sentir mais espiritual do que os outros. Porque tudo que a Bíblia nos recomenda para a nossa edificação, para a nossa santidade, é para fazer bem a nós e ao próximo. Porque não adianta, como nós lemos lá em Isaías 58, você jejuar, você orar, mas você tem um coração amargo, você é uma pessoa que não ajuda ninguém, e tudo que você faz é porque você quer que as pessoas te elogiem. Se você canta, você quer cantar melhor do que todo mundo, porque você quer que todo mundo diga que você é a melhor cantora. Se você prega, você quer que as pessoas digam que você é o melhor pregador. Ou se você ora muito, você quer que todo mundo diga que você é o que mais ora na igreja, é o que mais se dedica. Irmão, esqueçam isso, isso é tudo bobagem. Isso só vai puxar glória para você. E uma vez uma glória puxada para você, o galardão vai para você segundo os elogios que você recebe. Então não espere nada de ninguém. Não se deixe levar pelos elogios que você recebe. Faça tudo para Deus. E aí todo o teu jejum, toda a sua dedicação vai ser aceita por Deus. Caso contrário, você vai se afastar cada vez mais dessa verdadeira palavra, em vez de você ficar na mão de Deus, na orientação de Deus, você vai ficar na orientação de um homem que se diz pastor, de uma placa de igreja que se diz ser o caminho da verdade, simplesmente isso. Mas se você for pela palavra, se a tua fé estiver alicerçada realmente em Cristo, aonde você estiver e o lugar onde você está agora, claro que eu tenho certeza absoluta que aonde você está agora, eu não estou falando daqueles irmãozinhos que estão em lugares simples, mas eu estou falando daqueles irmãos que são simples, estão em lugares milionários, em igrejas milionárias, onde eles têm a pura certeza de que a riqueza do pastor, a fortuna do pastor, a mansão que o pastor comprou, o carro do ano que ele troca todos os anos, é do suor da necessidade. Ele sabe disso, mas ele continua aí, você continua aí, você sabe disso, e você continua isso, e você chama esse homem que tem essa mansão, que tem essa fortuna, de um abençoado por Deus. Toda fortuna é a prova de que ele é abençoado por Deus, irmão. Abra os olhos. Como é que uma pessoa não vai enriquecer, irmão? Com muita gente dando o que seria dos seus filhos para esses homens. Quem é a pessoa que não enriquece? E pessoas que têm mais de 1000 igrejas espalhadas aí pelo Brasil a todo, até mais do que isso aí, todo o dinheiro indo para a mão dessa pessoa. Quem é a pessoa que não enriquece? Me diga. Até eu, na minha vida simples, se eu tivesse 1000 igrejas, e cada 1000 igrejas tivesse ali quase 1000 membros dizimistas, ofertantes, que creem que fazendo isso, estou fazendo para Deus, e todo esse dinheiro viesse para a minha mão, para que eu pudesse administrar, você acha que eu seria pobre? Fala a verdade, eu seria pobre? Eu não seria pobre, irmão. Aí você vai me chamar eu de abençoado. E você continua na mesma casa, no mesmo emprego, seus filhos não têm as melhores escolas, você não tem convênio médico, você não tem nada. Você só tem Deus porque Deus é bom e não vai deixar você sozinho. Mas aqueles homens têm os seus filhos nas melhores escolas, nas melhores faculdades, eles têm os melhores convênios, eles comem as melhores comidas. E onde é que está todo o erro aí? Todo erro está aí, é porque o povo de Deus está sendo destruída por falta de conhecimento.
Não se iluda com o marketing de uma igreja grande. Deus toca o teu coração todos os dias. E eu estou falando com você. Deus está tocando o teu coração todos os dias. Sai daí. E Deus já te mostrou o lugar para você ir. Já te mostrou da igreja humilde, começando, para você ajudar lá. E você continua aí. Aí porque você tem aquela ilusão de que se você sair dessa igreja grande, eles vão virar as costas para você. Você não vai ter mais oportunidade aí nessa igreja. Eu vou te dizer uma coisa para vocês. Enquanto você está vivo, enquanto Deus está te dando oportunidade de viver, faça a vontade de Deus. Eu sou uma pessoa que fazia parte de uma denominação que é conhecida no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Assembleia de Deus, Ministério de Belém, ligado à Assembleia de Deus, Ministério das Missões. Tem várias igrejas, é um ministério muito grande e poderoso, e um ministério milionário, onde pastores estão podres de rico, a maioria. Os que não estão é porque estão lá embaixo e ainda não entraram ainda na panelinha, mas estão lutando por isso. Essa é a verdade. Então, quando eu saí daí, porque eu vou dizer, através da ajuda do Espírito Santo, eu fui obediente à palavra, sendo professor de teologia, dando palestra, ensinando em vários seminários na Assembleia de Deus. Deus me tocou no coração, sai daí. E eu sei que no dia que eu saísse, eu não iria mais pregar em nenhuma igreja da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, de missão. Eu não iria ensinar mais nenhum seminário da Assembleia de Deus. Eu não teria mais nenhuma atenção deles. Mas entre todas essas coisas, todas essas regalias que eu recebia lá, eu preferi abrir mão disso e ouvir a voz do Espírito Santo. E você que está me ouvindo, você tem medo de ser tirado da frente do círculo de oração? Você tem medo de ser tirado lá de cima do púlpito? Você tem medo de não poder dizer para as pessoas que você faz parte de uma igreja grande? Você tem medo de não ter mais oportunidade nas igrejas da Assembleia de Deus quando você sair daí? Assembleia de Deus, Deus do amor, todos da mesma maneira, saiu daí, não tem mais oportunidade, não tem mais consideração. Até aqueles que você acha que é amigo, irmão, eu vou finalizar aqui, porque eu estou falando tudo isso está ligado a jejuar. Jejuar e tendo todas essas coisas erradas não valem de nada. Eu vou te falar uma coisa aqui que vocês, se você não quiser concordar comigo, depois você vai ver que eu estou falando a verdade. Não existe, não é todos, mas é a maioria, é uma minoria que vai ser amigo. Não existe amigo de verdade na Assembleia de Deus, nem nessas igrejas tradicionais aí. Não existe amigos de verdade. Existe amigos de ministério. É uma pequena parcela de pessoas que vão continuar a amizade com você depois que você sair daí. Uma pequena parcela. Bem pouquinho, meu. Entre 1 milhão, umas 3. Ó, pra te ver que eu sou tão radical. Que vão continuar a falar com você, a tratar você como homem de Deus. Pelo contrário, a maioria daqueles que diziam que é o teu amigo não vão mais te reconhecer como amigo, vão te chamar de traidores do ministério, não traidores de Deus, vão te chamar de pessoa que se distanciou da religião certa. Agora pense comigo, Assembleia de Deus, religião certa, 1911 que ela surgiu. Quer dizer que antes todo mundo estava perdido, é? Só em 1911 para cá que surgiu a igreja verdadeira. Depois de não sei quantos anos passados, que surge uma igreja em 1911, Assembleia de Deus, tem um monte de obreiros cegos aí, e o pior de tudo é que às vezes a gente não consegue conter as palavras.
é que ainda tem obreiro aí dentro da Assembleia de Deus, que eu conheço vários, que vieram de outro ministério, que Deus honrou com a consagração de diáconos, de presbíteros, evangelistas e pastores. Vieram de outro ministério, chegaram nessa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, de Missão, e foram desconsagrados. Voltaram a ser simples obreiros, sem nada. Que autoridade, que mandamento, que orientação bíblico de Deus essa igreja, placa, Assembleia de Deus tem para tirar a consagração desses irmãos. Eu digo uma coisa para vocês. Não adianta orar, não adianta jejuar. Nosso assunto aqui é sobre jejum, mas esses assuntos às vezes entram na aula porque não dá para compreender as pessoas que se dizem tão fiéis a Deus e não conseguem enxergar o que é que está acontecendo dentro dessas denominações consideradas grandes. Que Deus nos dê sabedoria e nos dê compreensão. Antes de eu finalizar a aula aqui, minha mãe não está muito bem de saúde e meu pai disse que nós devemos, como bons homens de Deus, e a Bíblia diz que comunicar aos santos a vossa necessidade, pode ser tanto necessidade de coisas materiais como necessidade de oração. E a Bíblia diz: orai um pelos outros. E vamos orar agora para finalizar essa aula. Que Deus abençoe a todos e no próximo domingo tem mais. Oremos. Senhor Deus, meu Pai que está no céu, segundo a tua palavra, Senhor, em João 14, versículo 13, diz, Senhor, que tudo que eu pedir em teu nome será feito, Pai. Esse é o segredo, Senhor. Esse tudo não deixa a dor de barriga de fora, não deixa a dor de cabeça de fora, nem um câncer, nenhuma doença, Senhor. Mas tudo que eu pedir em teu nome será feito. Eu apresento, Senhor, a minha mãe agora, Senhor. E a tua palavra diz que tudo que eu pedir em teu nome será feito. Estendendo as mãos, Senhor, pela fé. E de acordo com a tua palavra, Senhor. Embora eu diga determino, mas quem determina e quem dá e quem ordena a cura é tu, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, eu determino, Senhor, a cura na vida da minha mãe, Senhor. Porque tu me colocaste, Senhor, como aquele que agora, nesse exato momento, Senhor, é esse canal de bênção na vida dela e deles. Em nome de Jesus, que ela seja curada de toda infecção nos ossos, nos nervos, no cérebro, em qualquer parte do corpo, Senhor. Possa agora ser sarada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe a cura. Isso nós te pedimos e te agradecemos. Amém, meu Deus. Minha mãe agora receba a cura em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E no domingo nós teremos aqui a nossa escola dominical com outros temas. E se vocês quiserem sugerir temas que nós venhamos a colocar aqui, entra aí na página do Facebook e coloque lá: Professor Johnny Lima, fale sobre tal tema. Escreva lá e a gente vai fazer de tudo para trazer uma aula dentro da palavra de Deus. Também participe, e aquilo que você não concorda também coloca a sua opinião. A gente vai ver, a gente vai analisar, porque a palavra de Deus é a última que vai dizer se é certo ou não. Nós não vivemos pela moral, porque moral é a maioria, nós vivemos pela ética, princípio. Então aquilo que é princípio, aquilo que está na Bíblia, a gente segue. Que Deus abençoe a todos. Amém.